Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo. Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre fantasmas. Afinal, estamos a alguns dias do Halloween, o Dia das Bruxas. Mas desta vez, nada de vampiros, zumbis ou lobisomens. Nada disso. Eu quero mesmo é falar sobre as caretas do mingau, assombrações criadas por mulheres de carne e osso para se livrar do domínio das tropas portuguesas na Bahia na época do Brasil colônia. Você já ouviu falar desta história que envolve inteligência e coragem? É muito bacana e é uma pena que não tenha tanto destaque nas salas de aula. Então, é por isso que para hoje é o que tem. Você tem medo de assombração? Eu tenho medo até de filme de terror, não nego. Então não julgo se você é do tipo que se arrepia com histórias de outro mundo e sai correndo de susto com qualquer bull. Sem problemas, tá tudo certo, tamo junto. E você. Eu mesma sou assim, não acredito em nada, mas tenho medo de tudo. Se bem que quem sou eu para dizer que essas coisas não existem, né? Mas tem uma história daqui do mundo dos vivos que me faz torcer pelos fantasmas. Quem? Fantasmas fake, é verdade, mas muito espertos. Na verdade, espertas, porque estou falando de mulheres que com apenas alguns lençóis brancos e alguns sons assustadores, botaram soldados portugueses para correr na época do Brasil colônia. Um plano ousado e pra lá de inteligente que deveria ser reverenciado com mais destaque nas salas de aula e nas obras que retratam a história do nosso país. Principalmente pelo protagonismo feminino, em especial de mulheres negras, sempre tão pouco valorizadas nos nossos registros oficiais. Então, se você não conhece ou não se lembra deste episódio que ficou conhecido como as Caretas do Mingau, vem comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes de mais nada, para tudo, deixa aquele seu like de milhões e compartilha este vídeo para que mais pessoas possam entrar nesta conversa. Neste ano, o Brasil está completando 200 anos de sua independência do domínio de Portugal. Muito tem se falado sobre a data, mas poucos têm lembrado de todos os movimentos populares ocorridos no Brasil colônia muito antes da manobra política de Dom Pedro I, que levou ao rompimento com o Império Português. Chega! O Brasil não se curva mais àqueles filhos da mãe. Na verdade, esses movimentos continuaram ocorrendo mesmo após o grito de independência às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Porque o povo não é besta, né? E sabia que na prática nada disso foi decidido pelo futuro glorioso da nação. De regente transforma-me num bedel das cortes. Tira-me qualquer poder. Me mandam uma divisão da marinha para garantir o cumprimento das ordens. Nem ministros posso mais escolher. Nos livros de história, principalmente nos mais antigos, parece tudo muito fácil e bonito, muito épico. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Mas a verdade é que houve luta sim, porque o Brasil é imenso e havia muitos interesses em conflito. E note que passados 200 anos, isso ainda continua sendo uma verdade que afeta os rumos políticos do nosso país. Sem dúvida. Até parece que Portugal iria desistir tão fácil assim do direito que achava que tinha de explorar e dominar o território brasileiro. Estás louco, é isto? Não se pode ser, só pode estar louco! Porque, né? Na verdade, eles não descobriram. Eles chegaram aqui, tomaram a terra indígena e disseram que era deles. Mas, né? Vamos partir do princípio aí do oficial da história. A mamata estava boa, né? Então a declaração de independência foi só um marco simbólico que deu início a uma série de conflitos armados pelo país. O grito de independência não tinha causado grande repercussão. Somente 13 dias depois, o jornal O Espelho foi o único a noticiar o que aconteceu. Portugal não abriu mão do Brasil, mas o Brasil já não aguentava mais, porque não estava bom para ninguém aqui. As elites se sentiam exploradas economicamente, afinal o lucro todo ficava com Portugal, que mandava, desmandava e levava todas as nossas riquezas para eles. E o povo, bom,
Que dizer do povo, né? Para variar, o povo estava lascado, tentando sobreviver diante da violência e da fome no meio desse jogo de interesses. Era preciso fazer alguma coisa para ajudar esse país. E olha só que coisa incrível, para quem pensa que é de hoje esse tema. O clima era de polarização total e violenta entre grupos que queriam a independência do Brasil contra grupos que defendiam o domínio de Portugal. Pois é, a tal polarização não é nenhuma novidade, não é mesmo? Porque afinal não dá para esperar que explorado e explorador joguem no mesmo time, nem hoje nem naquela época. Em 1823, meses após o grito de independência, o exército português ainda resistia e dominava o território baiano. Eles eram mais fortes, mais bem armados e em maior número do que os revoltosos brasileiros. O que me dá mais pena é que aí vive uma gente simples, espalhada em aldeolas, quintas vinhateiras, que nem fazem ideia do que os espera. Mas com inteligência e criatividade, um grupo de mulheres da pequena cidade de Salbara conseguiu superar esta desvantagem. Uma ideia muito mais efetiva do que as estratégias militares até então tentadas. Era só o que faltava. Para ajudar filhos, irmãos e maridos que foram lutar em uma trincheira à beira-mar, as mulheres que haviam ficado sozinhas na cidade começaram a se vestir de almas penadas, dando gritos agourentos para assustar os soldados portugueses. Isso mesmo! Olha só que genial! Elas se vestiam de branco, se cobriam com véus ou lençóis também brancos e usavam chapéus. Na escuridão da noite, elas geralmente saíam do cemitério e perambulavam por toda a cidade. Não havia energia elétrica e muito menos Google para se pesquisar sobre qualquer coisa, os soldados realmente acreditavam se tratar de assombrações. Eu duvido que você também não se assustaria. Ninguém precisa de detalhes. Elas andavam pelas ruas chacoalhando objetos e gritando, fazendo muito barulho. Os soldados não conseguiam ver direito o que era. Eles só viam vultos brancos fazendo sons assustadores na escuridão. Não entre em pânico. Almas penadas, bruxas ameaçadoras do além. Você entra em pânico agora! Desta maneira, as mulheres conseguiam circular pelas ruas em segurança e levar comida e armas para os homens entrincheirados. Afinal, quem ia se meter a besta com as assombrações, né? E se o plano falhasse, elas estavam prontas para o combate, porque há registros históricos em cartas de que elas andavam armadas. É isso mesmo, Girl Power total versão hard. E o mingau, por ser um alimento muito comum na época, barato e de fácil preparo, era o que elas mais levavam para esses homens. Por isso, as tais assombrações passaram a ser chamadas pelo povo de caretas do mingau. Além de uma cara esquisita ou engraçada, careta também pode significar máscara ou ainda uma atitude ameaçadora, uma provocação. E isso explica tudo. Mulheres mascaradas, anônimas, assombrações fake, fazendo provocações em atitudes ameaçadoras. Perfeito. Que comece o matriarcado. O plano das caretas do mingau deu super certo e deixou os soldados portugueses aterrorizados. O povo de Salbara conseguiu resistir apesar das desvantagens e defender o território baiano, já que a cidade era uma porta de entrada muito estratégica para o resto do estado e do país. Então, no dia 2 de julho de 1823, os portugueses ficaram acuados em Salvador. Cercados por terra e por mar, decidiram então abandonar a cidade. Ai, saudade da minha terrinha. E foi assim que a independência do Brasil foi marcada na Bahia, com criatividade e arte. Falar o quê? Quando pisa nessa terra, a alegria toma conta de você. E é por isso que até hoje, nesta data, as mulheres de Salbara saem pelas ruas vestidas de branco e com os rostos cobertos por véus e máscaras, fazendo uma grande algazarra e distribuindo mingau para as pessoas na rua.
tradição passada de geração para geração virou uma manifestação cultural importante da região e relembra o feito histórico e heróico daquelas mulheres destemidas que fizeram de besta o exército português somente com inteligência e coragem, provando que não se ganha uma guerra somente com força bruta. Aliás, nem guerra deveria existir, mas enfim. Gente, existe? Ora, Puffet, claro! Tenho tanto medo de gente, mamãe. Que essas mulheres não sejam esquecidas e que um dia os livros de história deem o devido destaque que elas realmente merecem entre os heróis nacionais. Os verdadeiros, os que arregaçaram as mangas e deram a cara a tapa. E pra hoje é o que tem. Cambada de covardaiada! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia a história das caretas do Mingau. É genial, não é? Melhor história de assombração que você vai ouvir nesse Halloween, certeza. E fala a verdade, você também teria fugido como fizeram os soldados portugueses, não teria? Eu teria, não nego não, aqui eu trabalho com a verdade. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e talvez até com os inimigos e não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!